Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 16 de Iyar. Estamos no meio do capítulo 48, quando o Alter Rebbe está nos explicando o profundo conceito do Tzimtzum, da condensação e ocultação da luz divina infinita e ilimitada para possibilitar o surgimento de mundos e criaturas finitos e limitados. Nós falamos, se estivesse em evidência a luz infinita de Deus, a luz ilimitada, então tudo que seria derivado dela também seria infinito e limitado e, portanto, estaria absorvido, integrado dentro da divindade e acabaria se anulando por completo diante da essência divina, perdendo sua identidade e sua individualidade. Mas não era isso que Deus queria e pretendia na criação, no propósito da criação. Deus queria criaturas como as que existem, com características específicas, delineadas, finitas e limitadas, cada um no seu nível, seja nos campos espirituais como também no nosso campo físico e terrestre. Por isso foi necessário submeter essa luz que dá energia vital para o universo a um tzimtzum, e não apenas um tzimtzum, a vários tzimtzumim, várias condensações, contrações, ocultações, encobrimentos da luz, fazendo com que ela se limite, possibilitando assim que ela dê origem, que ela dê vazão ao surgimento de criaturas finitas e limitadas como são. E como nós falamos, existe, portanto, essa diferença incomparável entre a luz pré-tzimtzum, entre a luz divina, infinita e ilimitada que estava evidente antes do tzimtzum, em relação ao facho de luz, ao resquício de luz que sobrou, que restou. Algum resquício dessa luz precisa permanecer, porque é dessa luz que vai se extrair, dessa luz que vai se derivar a energia vital para todo o mundo, para todo o universo, com todos os seus seres e criaturas. Mas essa luz restante, depois do Tzimtzum, é totalmente incomparável com aquela que havia antes dos Tzimtzumim, antes das condensações e dos ocultamentos, de forma totalmente incomparada. Depois o Alter Rebbe entrou aqui em um aspecto mais profundo ainda, que é tratado nos livros místicos e algo profundo, intrincado, complexo, difícil até de explicar, vamos tentar da melhor maneira, que é aquela questão da luz que abarca o universo, chamado Or Sobev Kol Almin, porque ele nos falou que aquela luz pré-tzimtzum, anterior ao tzimtzum, antes de ter sido condensada, limitada, é o que é chamado no Zohar de Sobev Kol Almin, que envolve o universo, como se estivesse envolvendo, ou seja, de forma superficial e apenas por cima, sem ser internalizada. Na realidade, nós falamos que não é bem assim. Nós dissemos que, na realidade, essa luz também se faz presente. Ela está presente, muito presente, dentro de todos os seres e criaturas. Por que então ela é chamada de apenas luz envolvente e não penetrante, ou que preenche, etc., porque ela não se revela e não se manifesta para as criaturas, ela não se revela no universo, porque caso ela se revelasse, ou tudo estaria dentro da dimensão infinita, ou tudo perderia sua condição individual, específica que tem, se anulando completamente diante de Deus. Portanto, essa luz em relação às criaturas, ela está encoberta e oculta. E tudo que nós estamos falando aqui é em relação às criaturas e não ao Criador. O próprio Tzimtzum, condensação, limitação, encobrimento da luz, que Deus, por assim dizer, se autossubmete, o Tzimtzum afeta e atinge apenas a nós, criaturas. Para nós, a luz fica diminuída, fica condensada, fica limitada, encoberta. É claro que para Deus, Ele próprio, Ele realiza o Tzimtzum não afeta de forma alguma, mas, enfim,
Mas de qualquer maneira ele está nos explicando esse paradoxo que existe entre essa luz envolvente, que representa a luz que transcende a capacidade do universo, por isso se diz que ela é envolvente, porque ela não pode ser contida e comportada, não? O ser e a criatura, o universo não é capaz de comportá-la e contê-la, porque ela é infinita e ilimitada, enquanto que o universo, até mesmo os universos espirituais, como explicamos, eles são finitos, ilimitados, por isso nós falamos que ela, por assim dizer, transborda, envolve, ela não é contida internamente, ela fica envolvendo. Por outro lado, o Alter Rebbe está nos dizendo, baseado nos livros místicos, nas passagens da Kabbalah, que esse envolvente é uma expressão de linguagem, porque na realidade, no fundo, essa luz também está presente dentro das criaturas. Mas por que então ela é chamada desse modo? Porque ela não se revela, não está manifestada como se estivesse pairando apenas por fora, mas na realidade ela também está presente internamente. Então, como conciliar esses conceitos? Né? Isso é algo complexo, algo profundo, como entender esse paradoxo. Então, isso que nos explica agora, ou se aprofunda nisso o Alter Rebbe para tentar elucidar esse assunto para nós. והמשל בזה, הנה הארץ על הזו הגשמיות, אף שמלא כל הארץ כבודו. והיינו אור אין סוף ברוך הוא, כמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. Traduzindo, nos diz o Alter Rebbe, uma ilustração desse conceito paradoxal que nós mencionamos. Qual o paradoxo aqui? De que a luz infinita de Deus está, ao mesmo tempo, presente e não presente. Não é? A gente fala que ela não pode ser contida, comportada, então ela não está presente interiormente nos seres e criaturas, mas ao mesmo tempo a gente afirma que sim, ela está presente. Então, ele nos diz que uma ilustração desse conceito é fornecida por esta terra física, nós podemos observar do próprio mundo terrestre material. Apesar de que, por um lado, nós encontramos o versículo Isaías 6:3 que nos diz: a terra inteira está cheia de sua glória. Ou seja, esse versículo ele afirma o conceito de onipresença divina. Isso significa sua glória aqui, referindo-se sua glória ao próprio Deus, ou seja, a abençoada luz infinita. E o versículo afirma que ela está presente, a terra inteira está cheia de sua glória. Sua glória aqui se refere à essência divina, abençoada luz infinita, como está escrito, como nós encontramos também um versículo em Jeremias 23:24, que nos diz, ele questiona, acaso eu mesmo, assim fala Deus na boca do profeta pelas palavras do profeta, acaso eu não encho, não preencho inteiramente o céu e a terra, diz Deus? É claro que sim, Deus é onipresente. Então, aqui desses versículos nós vemos esse conceito de que a luz está presente mesmo internamente nos seres e criaturas. Por outro lado, אף על פי כן אין מתלבש בתוכה בבחינת גילוי ההשפעה, רק חיות מעט מזער בבחינת דומם וצומח לבד. Por outro lado, embora a abençoada luz infinita preencha o mundo, e essa luz é infinita e ilimitada, porém seu fluxo não se enreda, não se reveste palpavelmente na terra física, exceto uma quantidade mínima, minúscula de energia evidente na matéria, como a gente já explicou, apenas um resquício, porque é desse resquício dessa luz que vai vir a vitalidade para todos os seres e criaturas, mas ele nos diz, nós notamos que existem aqui na Terra, nos reinos terrestres, existem criaturas onde até o sinal de vitalidade é muito pequeno. Por isso ele nos fala que tudo isso é derivado apenas de uma quantidade mínima, minúscula, de energia evidente na matéria e nas plantas imóveis. Por exemplo, o reino vegetal sequer tem movimento, o crescimento dele é apenas o crescimento vegetativo.
Por outro lado, nós temos o reino mineral inanimado, que nem crescimento vegetativo tem, então nem se percebe aqui a energia vital em absoluto, não só que não se percebe espiritualidade, não é? Divindade, mas até mesmo vitalidade não se nota nas criaturas terrestres, e muitas das criaturas terrestres. E toda a abençoada luz infinita no mundo é completamente inacessível, sendo, portanto, descrita como circundante ao mundo. Então, vamos entender o que o Alter Rebbe está nos trazendo aqui. Quando ele explica esse paradoxo que nós estamos tentando conciliar e entender, primeiro ele nos trouxe que o mundo inteiro dos versículos bíblicos, dos profetas, o mundo inteiro está repleto da glória divina. Isso significa que a presença divina está aqui de fato no mundo, ou seja, que a luz infinita de Deus preenche toda a terra. Ou seja, mesmo o plano terrestre, físico, material que a gente se encontra, ele está repleto da presença divina, da presença da luz infinita de Deus. Como afirmam os profetas, como Jeremias fala, será que os céus e a terra eu não preencho? Ou seja, aqui se refere ao eu, a Deus, a essência divina, a Ele próprio. Não é? E não apenas uma luz mínima, um facho de luz, um raio de luz condensado, limitado, diminuído, encoberto. Não, eu mesmo preencho, assim afirma o versículo bíblico pelas palavras do profeta. Então, aqui desse lado nós vemos que essa luz infinita de Deus de fato preenche toda a terra. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, nós falamos que esse reflexo da luz divina, enredado nas criaturas, revestido nos seres no mundo, ele está aqui presente, porém ele se revela, ele se manifesta apenas de forma limitada, e no nosso mundo terrestre de forma muitíssimo limitada. Por quê? Porque os mundos são limitados, porque as criaturas são limitadas e elas não podem conter e comportar a revelação da luz infinita e ilimitada de Deus dentro delas. Por mais que essa presença, por mais que essa essência se faz presente, mas ela não pode estar revelada, porque senão essa luz ofuscaria, cegaria, desintegraria as criaturas, elas perderiam a sua condição de criatura, se absorvendo no Criador. Mais do que isso nos fala o Alter Rebbe, quanto mais baixo é o mundo em termos de espiritualidade, então na realidade o mundo, os reinos, as criaturas, então aquilo que se reveste em cada um desses mundos, em cada uma dessas dimensões, em cada um desses seres ou reinos, então essa luz divina que se reveste, está enredada nelas de forma revelada, é mais baixa, é mais limitada, é mais condensada. Então por isso a luz divina presente em Briá, ela é bem mais condensada do que estava em Atzilut, no mundo da emanação, acima dela, e assim por diante, até chegar no nosso plano terrestre, físico e material, que no nosso mundo, que é o mais baixo de todos em termos de espiritualidade, aqui a vitalidade, portanto, de forma revelada, está muitíssimo sintetizada, reduzida, condensada, encoberta. Por isso nós vemos aqui criaturas como o reino mineral inanimado, ou o próprio reino vegetal, que só tem um crescimento vegetativo, onde nem vitalidade, energia vital, como nós dissemos, se presencia ou se observa neles, nesses seres, nessas criaturas. Continua, o Alter Rebbe nos diz, Vechol Oren Sov Baruchu Nikra Sovev Alea, mesmo assim se diz que essa luz divina original, a luz infinita, se fala que por mais que ela não se revela de forma evidente nos seres e criaturas inferiores, porém toda abençoada luz infinita no mundo, mesmo sendo inacessível, mesmo assim ela é descrita como circundante ao mundo, ou seja, que ela tem ligação com o mundo, ela cerca o mundo, ela envolve o mundo, ela tem, como nós falamos, tem ligação com o mundo apesar de tudo, ou seja, apesar de estar de fato
dentro do mundo, e mais do que isso, na realidade, como falamos, ela não só circunda, que isso é uma metáfora, falamos que em termos espirituais não existe o conceito espacial, de espaço, de local, então quando falamos circundando, não é para dizer que circunda ou envolve apenas por cima, mas sim, ele nos diz que ela está também dentro do mundo. Então por que ela é chamada de circundante? Porque sua influência não é sentida nele, no mundo, de forma mais palpável. Na realidade, mesmo essa luz, entre aspas, circundante, ela também está presente internamente no mundo e nas suas criaturas. Por que então ela é chamada apenas de circundante? Porque a sua presença está oculta, encoberta, não está revelada, e por isso a sua influência não é sentida de forma palpável, mas só como uma influência pesadamente velada e oculta, muitíssimo encoberta, muitíssimo oculta. מאחר שאין השפעתו מתגלית בה יותר, רק משפיע בה בבחינת הסתר והלם. Ou seja, o Alter Rebbe aqui nos explica o fato dessa luz divina infinita estar no fundo e de fato presente também até aqui na Terra, no mundo terrestre físico e material, está presente, mas não está enredada, não está revestida nas criaturas de forma a se revelar, se manifestar, influenciar e impactar as criaturas. Pelo contrário, ela está tão velada, tão oculta, tão encoberta, que nem se nota a sua presença, ela passa até desapercebida, por mais elevada e poderosíssima que seja essa luz infinita. Por isso, em relação à Terra, e Terra que inclui todos os mundos, os planos, inclusive até abaixo da essência divina. Enfim, essa luz é chamada de Sovev Kol Almin, a luz circundante, a luz que abarca os mundos por cima, porque em relação àquilo que se revela na Terra, aquilo que está revelado aqui, o poder de energia vital, revelado e manifesto, é aquilo que nós vemos, percebemos no ser humano. Animais se locomovem, o ser humano não só ele se locomove, mas ele também pensa, fala, se comunica, interage e assim por diante. Mas aquilo que se revela aqui na Terra é apenas um resquício muito pequeno e condensado da luz divina original, daquela luz transcendental, que por isso a gente fala que ela abarca, que ela circunda e envolve o mundo como se não estivesse dentro dele, porque ela não se faz notar e não se percebe nenhum efeito e nenhuma influência dela agindo ativamente no mundo terrestre ou nos mundos mais inferiores, nos seus seres, nas suas criaturas, incluindo a nós mesmos. Mas de qualquer forma, como dissemos, ela está presente e muito presente. Por isso, nos diz o Alter Rebbe, não há contradição. Por um lado, a gente fala que toda a Terra está preenchida, está repleta da glória de Deus, que isso significa que a luz infinita de Deus se faz presente aqui. Mas ao mesmo tempo, então, por que ela é chamada apenas de Sovev, Kol Almin, de circunda e envolve o mundo? Porque em relação à essência original dessa luz que é infinita e ilimitada, então, por ser infinito e ilimitado, de fato ele está, de verdade, ele está presente aqui na Terra. Por que é chamado então apenas de circundante e envolvente? Isso não é em relação ao Criador, aqui nós temos que traçar essa distinção. E com muita atenção, a distinção entre o Criador e a criatura. Para o Criador não há nenhuma diferença entre a sua onipresença nesse mundo físico e terrestre ou sua onipresença no mundo de Atzilut, no mundo espiritual mais elevado do campo da emanação, ou em qualquer nível que seja. Mas para as criaturas há uma diferença que quanto mais inferior o mundo é na sua capacidade espiritual, menos ele tem capacidade de conter e de captar, de suportar divindade, revelação divina e espiritualidade, e portanto a luz divina chega para o mundo de forma velada, escondida, de forma condensada.
Então, isso que nós falamos que a glória divina preenche todo o universo, isso é em relação a Deus, ou seja, na visão do Criador, que inclusive é a verdadeira verdade absoluta. Em relação a Deus, de fato, ele é onipresente e ele preenche a sua luz infinita, está inclusive dentro de tudo, qualquer ser e criatura. Isso é a sua fonte de vitalidade e de existência. Isso que a gente diz que a luz está, entre aspas, apenas circundante e envolvente, né? Apenas como que por cima envolvendo, isso é em relação às criaturas. Uma vez que nós, as criaturas, não percebemos essa luz, não captamos essa luz, não sentimos essa luz, porque não estamos equipados para isso, não estamos capacitados para isso e nem seríamos capazes de suportar essa revelação. Por isso, para nós, é considerado como se isso fosse uma aura envolvente que paira por cima, mas sem se manifestar internamente. E nos diz o Alter Rebbe, V'chol hashpa'a shebebchinat hester nikra makif milmala, que alma de Itkassia ulemala bemadrega me alma de Itgalia. Por que se fala como se estivesse? Aqui ele explica também o significado desse detalhe na metáfora. Por que se diz como se estivesse circundando por cima ou envolvendo as criaturas por cima? Diz o Alter Rebbe que toda influência velada, toda influência oculta é chamada a que abarca do alto, que ela cerca, envolve do alto das alturas de cima. Por quê? Porque o mundo não manifesto está acima do nível do mundo manifesto, conforme diz o Zohar, e a gente já mencionou isso no capítulo 26 anteriormente. Existe chamado alma de Itkassia, alma de Itgalia, o mundo encoberto e o mundo revelado. E esse mundo encoberto, que é chamado mundo não manifesto, que ele contém tudo aquilo que é tão elevado, e de tão elevado que é, não pode se manifestar, não pode ser revelado, como aquilo que mais precioso é, fica guardado, escondido, não é? O tesouro fica escondido no cofre, mas aqui não é apenas por ser mais precioso, mas porque é tão intenso, é tão elevado que o mundo não comporta a sua revelação. Portanto, o mundo não manifesto, ele está acima do nível do mundo manifesto. Aquilo que a gente se encapta é aquilo que está revelado, é o mundo manifesto, mas aquilo que pode se manifestar e revelar está num nível inferior. Por isso ele nos diz que essa luz transcendental divina, a luz infinita, Sovev Kol Almin, aquela que abarca, aquela que envolve, que circunda os mundos, apesar de estar também presente no interior deles, como nós dissemos. Por que se fala que ela circunda por cima? Porque na verdade ela está acima, é uma luz mais elevada, como nós falamos, justamente pelo fato dela estar oculta, ou justamente por ser tão elevada, ela não pode se manifestar aqui e tem que ser ocultada, né? Porque a nossa capacidade não comporta a sua revelação. Então ele nos diz, por exemplo, se a gente tomasse como metáfora só para ilustrar isso, esse conceito, pensamento e fala. Pensamento faz parte, é algo mais velado, algo mais escondido, não manifesto, não é? Apenas a pessoa sabe o que ela está pensando. Já a fala é algo manifesto, algo que se expressa, algo que se revela. Mas na realidade o pensamento ele é mais delicado e refinado, está num nível mais elevado do que a fala. O pensamento é bem mais elevado do que a fala, ou seja, aquilo que não é manifesto está num nível superior e mais elevado do que aquilo que pode se revelar e se manifestar. Por isso mesmo, quando a pessoa fala e expressa de forma verbal aquilo que estava pensando, mas a pessoa não consegue colocar na fala tudo aquilo que estava no seu pensamento, porque o pensamento é mais elevado. Então se diz que aquilo que é... Por isso aqui ele está nos explicando porque essa luz envolvente, se fala como que ela envolve e cerca por cima. Por quê? Porque ela é de um nível mais elevado. De qualquer maneira, conciliar esses conceitos não é uma coisa tão simples, por isso insiste o Alter Rebbe, o lekarev elasechel yoter, para facilitar o entendimento, ele vai nos apresentar um exemplo físico, né, para ajudar a gente a aproximar esse conceito da nossa mente. São conceitos muito abstratos, espirituais, profundos, complexos, místicos, esotéricos, enfim.
Então, o Alter Rebbe aqui quer nos explicar, ou quer aproximar da nossa compreensão, do nosso intelecto, como é possível que mesmo que em relação aos mundos, às criaturas, a luz não seja perceptível, e por isso, em relação aos mundos, aos seres, a luz é chamada de envolvente, não é circundante, mas mesmo assim, em relação ao Criador, e não só em relação ao Criador, se assim é em relação ao Criador, é porque de fato é assim, ela se encontra presente e no interior das criaturas. Quer dizer, está presente e não está presente. Não está presente, mas ao mesmo tempo sim está presente. Então isso, na realidade, isso é uma novidade, não só uma novidade, é algo inédito, mas não é um grande paradoxo. Então, nos diz o Alter Rebbe, uma vez que nós sabemos que essa influência da luz infinita, a luz é infinita, portanto a sua influência, seu efeito também é infinito. Por outro lado, a criatura é finita e ilimitada. E como nós já falamos, não existe nada conciliatório, nada que possibilite associação ou comparação entre o finito e o infinito, o limitado e o ilimitado. Mas mesmo assim vai nos explicar o Alter Rebbe que essa luz infinita, ou em geral, a gente poderia dizer, o infinito não cabe dentro de um espaço finito. Não é? Por maior que seja, por enorme que seja, o infinito não cabe dentro do finito. Por isso a gente diria que a luz infinita, ela não pode ser contida, ou seja, qualquer ser, criatura, qualquer dimensão, seja espiritual e muito menos material, não pode comportar dentro de si, não pode conter, é incapaz de conter a luz infinita. O infinito não cabe dentro do finito, não é? Mas mesmo assim, a gente afirmou, Malekolares Kvodô, Deus é onipresente na sua essência, Ele mesmo, a sua luz infinita está de fato aqui presente. E ele está internamente presente dentro de cada ser e dentro de cada criatura. Então o infinito sim coube, de uma maneira ou de outra, sim está presente dentro dos seres finitos, das criaturas limitadas. Como é possível? Então isso que o Alter Rebbe vai nos explicar, ilustrando o Bederach Mashal, como Adam shemetzayer bedato, eize davar shera o sheroe. Explica o Alter Rebbe a presença e não presença simultânea da luz infinita que estamos descrevendo com esse verbo abarcar, ou envolver, ou circundar. Então, essa presença e não presença é um fenômeno comparável ao que ocorre na mente de um indivíduo que abarca um objeto quando ele forma uma imagem mental de algo que viu, ou está vendo. Vou dar um exemplo mais próximo, não é, da nossa existência, e que a gente esteja mais acostumado com isso e possa procurar entender. Um indivíduo viu alguma coisa, um objeto, ou está vendo. Então esse objeto pode ser uma mesa, ou talvez ele está vendo até um edifício na sua frente. Não? הנה אף שכל גוף עצם הדבר ההוא וגבו ותוכו ותוך תוכו כולו מצויר בדעתו ומחשבתו מפני שראהו כולו או שרואהו הנה נקראת דעתו מקפת הדבר ההוא כולו והדבר ההוא מוקף בדעתו ובמחשבתו. Diz o Alter Rebbe, embora todo objeto real, como nós falamos, seja a mesa que o indivíduo está vendo ou viu, ou seja, o edifício que ele viu, embora todo objeto real, seu exterior, interior e cerne esteja completamente representado em sua mente, na mente do indivíduo e pensamento, pois ele o viu ou está vendo nesse mesmo instante por inteiro, então ele vê o objeto com todos os seus detalhes, com todas as suas minúcias e etc. Então o objeto está por completo dentro da mente, presente no pensamento da pessoa. Mas ele diz, o conhecimento do sujeito não tem influência nenhuma sobre o objeto propriamente dito.
em relação ao objeto, isso não muda nada. Não é que ele só pelo fato de ter a mesa no seu pensamento, ele vai conseguir mexer a mesa. Não, para mexer a mesa ele vai ter que segurá-la e movê-la. Ou o prédio que ele está vendo, só o fato de ele estar vendo, mesmo que com todos os detalhes do térreo, do andar de baixo até a cobertura, não é que olhando ele vai conseguir fazer alguma coisa com esse edifício. Então, esse é o exemplo que o Alter Rebbe está nos dando. E agora ele vai começar a nos explicar o exemplificado onde ele quer chegar, mas aqui ele já parte salientando que a ideia que ele quer transmitir não se assemelha com o exemplo. Ele traz o exemplo para aproximar o conceito da nossa mente, da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo, logo de início, logo de partida, ele já salienta que esse exemplo, não que é furado, mas que esse exemplo ele não se assemelha, não só em todos os aspectos, mas até em aspectos básicos, ele não se assemelha à ideia e conceito que nós estamos tentando entender. Seja em que sentido? Rak she'eino mukaf bepoal mamash, rak bedimion machshevet ha'adam vedato. Se fala, portanto, quando nós falamos que a mente da pessoa está abarcando, está envolvendo, está cercando um objeto por completo, ele está vendo a mesa e com todos os seus detalhes, não é? Desde os pés da mesa até a parte superior e assim por diante, não é? Então ele nos diz, apesar de que se pode dizer que a mente dele, a mente do indivíduo, abarca todo o detalhe desse objeto e que o objeto é absorvido e abarcado por sua mente, a mente do indivíduo está envolvendo todo o objeto, abarca. E ao mesmo tempo isso significa que o objeto inteiro está, por assim dizer, dentro da mente do indivíduo, está abarcado por sua mente e pensamento, porque há uma imagem completa dele, do objeto, na cabeça do sujeito. Ainda assim, o objeto não sente nada disso. O fato do objeto estar completamente envolvido pelo pensamento daquele sujeito, o fato do objeto estar totalmente cercado em todos os seus detalhes na mente do indivíduo, isso para o objeto não diz absolutamente nada, não representa nada. Então ele nos fala, isso se aplica apenas no exemplo. Quando a gente transpor isso para o exemplificado em relação a Deus, a gente vai ver que em absoluto não é assim, é totalmente distinto e diferente. Seja isso que a gente fala que quando o objeto está abarcado, cercado na mente da pessoa, na verdade a pessoa não está cercando, segurando o objeto a ponto de poder movê-lo, a ponto de poder impactá-lo e etc. Não, ele não está na prática cercando, envolvendo, segurando o objeto, apenas na sua imaginação, no seu pensamento, apenas no seu conhecimento. Ou seja, o objeto está envolvido dentro do pensamento da pessoa, mas não nas mãos da pessoa. Não sob o domínio da pessoa em todos os aspectos, a ponto de ele poder movê-lo, etc. Não é? Então, daqui a gente entende também que quando a pessoa está pensando naquele objeto que ele visualiza, então esse pensamento não tem nenhuma influência e nenhum impacto sobre ele em absoluto. Não é? Então isso significa que o quê? Que na prática ele não está segurando o objeto, ele não está envolvendo o objeto. Apenas na teoria, no pensamento, na sua visualização, mas não na prática. Se ele quer mover o objeto, se ele quer colocá-lo de cabeça para baixo, se ele quer bater um prego lá e etc., ele não vai fazer isso só visualizando na sua mente ou utilizando apenas o seu pensamento. Por um lado, o objeto está totalmente abarcado, envolvido, cercado no pensamento da pessoa, na sua mente, mas ao mesmo tempo isso não diz nada. Na prática ele não está, quer dizer, está, mas não está, ele está apenas na mente, mas isso não influencia em nada, em termos palpáveis, o objeto em si. Ou seja, ele está abarcado e cercado apenas
na visualização, apenas no pensamento, apenas na visão da pessoa, mas não na prática. Nós vamos ver que em relação a Deus é completamente distinto. Não? Então isso que ele nos diz, todavia é óbvio que o objeto não está realmente abarcado, cercado em sua mente em sentido físico, estando abarcado apenas no pensamento imaginativo da pessoa em sua mente. Isso em relação à criatura humana, o ser humano. Em relação a Deus, como nós falamos, vamos ver que isso é completamente distinto. E é como se a gente dissesse que a diferença entre o exemplo e o exemplificado, no caso do exemplo, o ser humano abarca, envolve, cerca com sua mente o objeto, por assim dizer, apenas na teoria. Seria como se a gente falasse que em relação ao objeto, ou por trás do objeto, existe forma e matéria. O ser humano, com a sua mente, ele é capaz de abarcar apenas a forma do objeto, do edifício, do que for, mas não a matéria em si. E abarcando e envolvendo apenas a forma, ele não consegue impactar a matéria propriamente dita. Já em relação a Deus, nós vamos ver que aquilo que está presente no conhecimento divino, aquilo que a sabedoria, conhecimento divino envolve não só a forma, mas também e até e literalmente a matéria também. O pensamento e conhecimento divino, que isso é a luz divina infinita que a gente se refere, ela se faz presente não só de forma abstrata, não só na teoria, mas também na prática, efetivamente, e na própria matéria também. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Aval HaKadosh Baruch Hu, Dichtiv bei ki lo machshavotay machshavotechem chulei, harei machshavto vedato. שיודע כל הנבראים, מקף את כל נברא ונברא, מראשו ועד תחתיתו, ותוכו ותוך תוכו, הכל בפועל ממש. Contudo, no caso do Santíssimo, bendito seja, em relação a Deus, sobre quem está escrito, assim fala o profeta Isaías 55:8, pois os meus pensamentos, assim fala Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, etc. Então, o pensamento de Deus, do Criador, é diferente do pensamento da criatura. O pensamento da criatura não abarca, não envolve, não cerca a própria matéria, o objeto em si, não impacta, não cria nenhuma mudança no objeto, etc. Mas já que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura, é outra coisa completamente distinta, não é? Então, seu pensamento e sua mente, por meio dos quais ele, Deus, conhece todas as criações, de fato, o pensamento de Deus, de fato, o seu pensamento, a sua visão, de fato, abarcam cada criação, cercam, envolvem na prática cada criação de cima a baixo, e não só envolvendo de forma externa e superficial, não. Eles abarcam o pensamento e conhecimento de Deus, abarcam cada criação de cima a baixo, seu interior e seu cerne. O pensamento de Deus abarca todas elas, todas as criaturas em todos os aspectos, de forma real e efetiva. Ou seja, o pensamento de Deus, ele está presente, realmente presente de verdade, na prática, efetivamente, não só por trás, mas dentro, no interior de cada ser e cada criatura, em todos os seus detalhes e minúcias, internamente, abrangendo toda a criatura. Ou seja, como Deus e seu conhecimento é uma coisa só, então o conhecimento divino é infinito, é ilimitado, e por isso ele está presente, se faz presente dentro de toda e cada criatura, na prática, efetivamente. Apenas que como isso não se revela, não se manifesta de forma evidente no mundo, para nós, criaturas, então para nós a nomenclatura que a gente usa, o nome que a gente dá para isso é Sovev Kol Almin, a gente diz que isso abarca, que isso cerca e envolve, circunda, não interno. Por quê? Porque nós não percebemos. Nós não temos a visão e capacidade para perceber isso.
Mas em relação a Deus, como nós falamos, tudo que é derivado do seu pensamento e conhecimento, isso abarca, cerca, envolve efetivamente cada ser, cada criatura, cada objeto, e essa luz se faz presente, de fato, na prática, no interior de cada ser e criatura.